Gostaria de falar um pouco sobre a perspectiva que o outro representa em nossas vidas, porque também os outros esperam que nós sejamos a sua expectativa e, portanto, os outros nos veem como um espelho daquilo que de fato eles são. E nós também projetamos dos outros aquilo que nós somos. Vou explicar de maneira mais detalhada. A nossa indignação talvez não seja uma indignação em relação às coisas do mundo, a este mundo externo que nós chamamos de cosmos, aquilo que os gregos chamavam de ordem e beleza. Este mundo físico, esta physis, este mundo que eu consigo ver, tocar, sentir, ouvir, cheirar, degustar. A estas coisas são fáceis de você apreendê-las, até mesmo de se convencer que estas dimensões são mais fáceis de serem apreendidas, até mesmo como se fosse uma tarefa de convencimento de que o mundo é de fato como se apresenta a nós. Mas onde de fato começa o verdadeiro problema? Na dimensão do outro e na perspectiva que o outro representa em nossa vida. Bem, pensando de uma forma mais detalhada, nós vamos nos convencer que o outro acaba sendo uma imagem ou uma extensão daquilo que nós projetamos em nós mesmos. As pessoas possuem profissões idênticas ou diferentes às nossas, vontades e desejos às vezes semelhantes, mas também diferentes. E prevalece aquela velha história: quem está dentro quer sair, quem está fora deseja entrar, seja num relacionamento, seja na vida profissional, ou seja em qualquer outra dimensão que você puder imaginar. Então vamos retratar estas dimensões de duas formas. A primeira realidade que se encontra fora de nós, este mundo ad extra, o mundo exterior, o mundo que se refere ao cosmológico, e depois a este mundo ad intra, a este mundo interior, naquela parte em que você pode cavar a própria alma, tentando resgatar quem de fato você é, por que você existe e qual é a sua destinação última. De todas as formas, os contratempos interiores são infinitamente maiores do que os contratempos do mundo, da natureza, porque nós já conhecemos as estações do ano, as intempéries da natureza, as pragas, as doenças e todas estas variáveis possivelmente previsíveis. Mas a previsibilidade da alma, estas variáveis são insondáveis aos nossos corações e também aos nossos desejos. E estas dimensões transcendentes, que vão além das nossas próprias perspectivas terrestres, é que nos surpreendem constantemente. E de uma forma mais profunda, se você olhar para dentro de si, vai encontrar um universo cada vez mais misterioso, insondável. Algo que você mesmo não consegue explicar. Como se fosse um jogo de quebra-cabeças, em que você monta e sempre fica faltando uma peça. Há um não sei que dentro da gente que nos impede de fechar esta fórmula, de fechar uma conta. É como a contabilidade financeira que nunca fecha. E os nossos sentimentos são desta forma, eles nunca fecham, porque são perspectivas que se explodem ao infinito. É um conjunto de potência que nunca se encerra dentro da nossa própria vontade. Eu costumo utilizar um exemplo. Nós buscamos referências. É como se quiséssemos segurar em algo para não cairmos. Assim como você, quando entra no ônibus e segura naquele corrimão, na tentativa de não cair quando o ônibus balança ou quando sofre uma parada brusca. E nós temos estas referências em algum lugar, ou em Deus, ou na família, ou num grande amor. Mas o fato é que as pessoas que estão ao nosso redor, sejam pessoas do nosso convívio familiar,
ou pessoas mais íntimas, estas pessoas podem mudar de ideia. As nossas relações com as pessoas se estabelecem em forma de contratos. Contratos entre aspas. Relações de amizade, ou relações de interesse, relações de coleguismo, ou relações momentâneas. Mas, de fato, as pessoas podem e devem mudar de ideia, assim como você também muda de ideia constantemente. Só que nós, infelizmente, não estamos preparados para estas mudanças que as pessoas nos impõem. Então, temos amigo hoje e inimigos amanhã. Em relação aos nossos inimigos, nós já sabemos nos proteger, porque conhecemos a maneira pela qual eles agem. No entanto, em relação às nossas atitudes e em relação às pessoas que nos cercam, que são nossos amigos e que são membros da nossa família, nós não vasculhamos, não perscrutamos este interior e, portanto, nos surpreendemos quando levamos um coice, um pontapé ou uma voadora na testa. E assim é a nossa vida. A nossa fé deve se sobrepor ao olhar indiferente das pessoas. A fé, ela se manifesta quando não há nenhuma outra perspectiva eficaz, não somente em relação às pessoas, mas em relação ao mundo. E de uma forma ou de outra, para ultrapassarmos estes limites da nossa vontade, só basta uma única coisa: continuar acreditando que a sabedoria de vida é um saber saborear, não somente as partes alegres, mas também os momentos difíceis, porque é aí que você entra num estado de vigília, em que você começa a entender o universo que há em você e começa a descobrir que há mais momentos escuros do que momentos brilhantes. E por quê? Não é uma dimensão de pessimismo, pelo contrário, é uma dimensão onde você pode cavar cada vez mais para encontrar a si mesmo e deixar um pouco o outro navegar pelas suas fantasias e pelos seus sonhos inalcançáveis. O que nos resta então? Não somente uma sabedoria e uma filosofia de vida eficaz, mas antes de tudo, uma prudência que se manifesta através de um amor sereno, tranquilo e contente. Contente com as pequenas coisas que o mundo pode nos oferecer. Este não é um discurso míope, medíocre ou de autopiedade. Pelo contrário, é um discurso que está além. É um discurso da elevação da própria alma no resgate de si mesma, no resgate daquilo que há de mais nobre em nossos espíritos, ou seja, a nossa vontade de querer, a nossa vontade, este pulsar que deseja continuar vivendo e acreditar no mistério da existência humana e nada mais. Muito obrigado.